Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí aquele momento bacana que você merece viver, ok? Bom, você que tem acompanhado, né, esse canal aqui, esses videozinhos curtos, né, que eu tenho feito, sabe, né, tem percebido que eu não acredito que a Bíblia projete alguma coisa para o futuro. Eu acredito que havia algumas profecias para o tempo primeiro século ali, aonde que Israel passaria por uma grande mudança. Deixaria de existir aquele Israel religioso e passaria a existir um Israel completamente diferente, um Israel ocidental, vamos dizer assim, olhando na perspectiva de hoje. Então eu acredito que ali havia profecias para essa mudança que Israel havia de passar. Nada para um futuro, além daquele tempo, além do primeiro século. E agora tenho dito aqui para vocês, é uma coisa que eu acredito, levando em consideração alguns fatos passados, né? Acredito eu que o Deus idealizado por Israel e o Deus idealizado pelos islâmicos, esses dois deuses que estão sendo idealizados, né, no momento por uma grande parcela da população mundial, vai entrar em decadência. As pessoas vão chegar à conclusão de que, na verdade, o que tem relatado a respeito desses dois deuses são uma forma de explicar fatos e acontecimentos do passado. Então, fatos e acontecimentos do passado são atribuídos a esses deuses, né, esses dois deuses aí, e isso as pessoas tomam como verdade. Fato é que você vê, às vezes, no cotidiano, no dia a dia, né, ou às vezes até num vídeo, às vezes, acontecendo alguma coisa e as pessoas atribuindo aquele fato que aconteceu, né, como um suposto livramento do Deus, dos cristãos. Talvez lá no mundo islâmico eles façam a mesma coisa, acredito eu que fazem a mesma coisa, atribui determinado fato ou determinado suposto livramento àquele Deus que está sendo cultuado ou idealizado ali naquela região. Então eu acredito que os deuses que estão sendo idealizados hoje vão passar num futuro não muito distante. Assim como passou Júpiter, passou Apolo e passou Zeus no passado, eram deuses, né, extremamente cultuados. Muitos sacerdotes se deram bem em cima do culto a esses deuses. Foram erguidos templos faraônicos para que se cultuasse esses deuses. No entanto, eles passaram, eles deixaram de existir. Da mesma maneira, nós vamos chegar à conclusão de que a narrativa bíblica é simplesmente uma tentativa de explicar a criação do mundo, de explicar fatos que aconteceu no seio da nação judaica, no seio do povo judeu. Na própria Bíblia a gente vê o Deus de Israel passando por uma mutação, passando por fases. Então, de acordo com o acontecimento de determinado período, o Deus era idealizado ou aqueles fatos eram atribuídos àquele Deus, ou se tinha uma maneira de explicar aqueles fatos através da idealização de um Deus. Então a gente vê, por exemplo, o Gênesis sendo criado, depois a gente vê Deus querendo separar um povo na terra para si, né, desde Abraão até Moisés. A gente vê Deus, aquele Deus que era criador, exterminando povos, né, ou mandando exterminar povos. Ali ele já passa por uma transformação muito grande. Depois a gente vê esse Deus que mandava exterminar povos, já não queria mais que exterminasse ninguém, um Deus mais amoroso, um Deus... Então a gente vê Deus na própria Bíblia passando por uma mutação, por uma transformação. Por quê? Porque era um Deus conveniente para aquele dado momento da história. Um Deus criado para explicar os fatos que estavam acontecendo naquele determinado momento da história. É assim até os nossos dias. Então eu acredito nisso. Eu acredito que em breve esse Deus que está sendo idealizado hoje, ele vai passar, ele vai deixar de existir. Até mesmo por causa das atrocidades, né, que as instituições religiosas têm feito em nome desse Deus. Esses dias a gente viu aí algumas pessoas chocadas mais uma vez com as palavras do Papa Francisco, porque ele estava desconstruindo, né, a construção do Jesus que nós temos até o dado momento, até os nossos dias. Na verdade, ele não falou nada demais, ele trouxe uma explicação óbvia para determinados fatos que não são
necessariamente fatos que devem ser atribuídos a um Deus, atitudes que devem ser atribuídas a um Deus. São fatos que acontecem no nosso cotidiano, né, que nós estamos sujeitos como seres humanos a passar por determinadas situações ou nos envolver em determinados fatos. Nada de extraordinário que venha dos céus. E ele tentando enquadrar determinada situação nessas condições, as pessoas acabaram se escandalizando, dizendo que ele já taxaram ele até de anticristo, né? Quando muitas vezes, às vezes uma explicação, coloca muito mais a pessoa dentro de um contexto cristão do que propriamente aquilo que se traz até o dado momento como uma atitude ou um fato cristão. Mas basicamente é isso aí. Em breve, esse Deus que nós temos hoje aí sendo idealizado vai passar. Essas atitudes, né, que são feitas hoje em nome desse Deus, isso aí vai ser uma coisa que vai nos ridicularizar num futuro não muito distante. Temos hoje um Deus extremamente materialista, né, sendo idealizado nesse dado momento, um Deus que oprime, um Deus que suga, né, os seus adeptos ao extremo em prol do enriquecimento, né, da liderança daqueles que são seus ungidos, né, daqueles que são seus servos. Esses seus servos são extremamente beneficiados, enquanto que a plebe, né, da religião é extremamente oprimida, é extremamente massacrada, é extremamente sugada, né, nas suas forças físicas, mentais, espirituais. Elas são extremamente exploradas nos nossos dias. E por essa inúmera percepção de características, né, do Deus de Israel, são inúmeras as percepções das características do Deus de Israel, que são disseminadas por aí. E muitas vezes elas se contradizem, uma não se encaixa com a outra. A instituição, quando chama a pessoa para poder aceitar a Jesus, ela está chamando essa pessoa para aceitar Jesus dentro da perspectiva daquela instituição. Então, dentro da perspectiva daquela instituição, a pessoa aceitando Jesus, ela é salva. Mas se ela aceitar Jesus dentro da perspectiva da outra religião, ela é uma herética, ela é condenada ao inferno e assim vai. Então, isso vai passar. Assim como passou Zeus, passou Apolo, passou Júpiter e centenas, talvez milhares de outros deuses no passado, esse Deus também vai passar. No futuro a gente vai olhar e determinados fatos, a gente vai ridicularizar determinados fatos que é feito hoje em nome desse Deus. Vai sobrar na nossa consciência, né, um amor por algo que a gente não consegue explicar, por algo que possibilitou a nossa existência, que possibilita a nossa vivência nesse mundo, mas que nós não conseguimos explicar. Isso vai sobreviver no nosso próprio consciente, né? Vai sobrar, vai restar esse amor por algo que a gente não consegue explicar. Mas essas percepções do Deus de Israel que estão por aí, que são centenas, talvez até milhares de percepções diferentes, isso vai passar assim como passou os deuses do passado, ok?